Bom dia, cumprimento a todos e a todas. Cumprimento especialmente o deputado Hélio Rosas, nosso grande mentor, sempre mencionado, sempre lembrado, deputado Orlando Bolsoni, especialmente o deputado Vitor Sapienza. Os dois ontem me aguentaram numa apresentação na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia, onde fui fazer uma apresentação relativa ao terceiro quadrimestre, o fim do ano passado, dentro da obrigação de apresentar a cada quadrimestre os dados dos estados relativos à lei, ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vou cumprimentar a todos, mas cumprimento especialmente meu amigo Silvano, secretário da Fazenda do Piauí, que, com muito carinho e de forma muito eficiente, hospedou quinta e sexta-feira passadas o último CONFAZ em Teresina. Cumprimento ao cumprimentar o Silvano, reconheço, desde logo, um papel de instituições. Eu já vou falar mais, mas o CONFAZ é uma reunião de todos os secretários da Fazenda do Brasil e que tem esse papel de ter uma construção institucional que, na verdade, representa um ponto de união, de organização, às vezes até de lamentação relativa aos desafios e às questões comuns que nos afligem. Cumprimento o Gilson Barreto, nosso vereador, sempre presente nas questões e nos desafios de grandes cidades que são de bom tamanho. Mas eu gostaria de enfatizar, mais do que me estender nos cumprimentos os feitos pelo Oswaldo foram muito especiais, mas mencionar as instituições. A CAT, a Coordenação da Administração Tributária, ficou lá o Cabreira cuidando da lojinha, mas da tarde ele estará aqui. O CIAT, o Márcio Verde, você ficou na Siderbras, mas fizemos o saneamento do sistema Siderbras, é o P3S, o Programa de Saneamento do Sistema Siderbras, que, na verdade, fez absorver no Tesouro uma série de dívidas das empresas do sistema Siderbras, já reestruturando as empresas para o processo de privatização que se seguiria, que veio da CST, CSN, Usiminas, todas as... Todas. Então, na verdade, fizemos um grande saneamento do sistema Siderbras. O Márcio ajudou muito lá na Siderbras para poder justamente preparar as empresas para o processo de privatização. Também fizemos isso em outras questões, tipo nas usinas de álcool, por um lado, no sistema elétrico. Já tínhamos um caso complicado, ou mais complicado no sistema elétrico, que era a C3E, Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, mas não vou me deter. CAT, CIAT, ENCAT, grande Eudaldo, permanente trabalhador das nossas questões, grande articulador, sem pessoas que têm essa capacidade de articular, de permear, ouvir e disseminar, as questões muitas vezes não andam. Febrafite, importante, obrigado, Lirando, e a Fresp, especialmente Teru e Ivan, no Centro de Ensino e Pesquisa, são instituições. E há sempre uma dificuldade e há sempre um orgulho quando você cria ou quando você participa de reforços institucionais e da organização dessas instituições. São montagens que, na verdade, a gente contribui e que acabam sendo construções permanentes de instituições que se reforçam e que vão cumprindo o seu papel para além das pessoas e para além das pautas muito específicas, muitas vezes. Cabe-me pedir desculpas pelo atraso mas eu fiz de propósito, a gente já chega no coffee break e não precisa nem falar. Não, brincadeira. Desculpas pelo atraso. E eu queria dar uma volta um pouco mais ampla do que o tema específico que me pediram para falar da reforma do ICMS e seus efeitos para São Paulo.
e abrir um pouco mais a questão fiscal. Quer dizer, a questão fiscal trata não apenas, evidentemente, do lado da arrecadação, do lado tributária, mais especialmente, tem também todo o lado do gasto, todo o lado da organização do sistema fiscal, inclusive da organização do gasto. Eu aqui estava conversando com o Silvano na entrada, falando, não sei bem o que eu vou falar, ele falou, olha, o nosso sistema tributário está falido, você tem muito o que falar. Esta percepção, às vezes, que decorre da frustração de reformas tributárias, das sucessivas tentativas, e que decorre, muitas vezes, da desigualdade estrutural que você percebe no país e que não consegue superá-la, e que, de alguma forma, o sistema fiscal deveria ser um instrumento não apenas de promoção de avanços e de desenvolvimento em sentido mais amplo, mas também de redução de desigualdades e de disparidades não só interregionais de renda, mas também interpessoais de renda. Muitas vezes ficamos com a nítida sensação de insuficiência do sistema vigente para esses propósitos mais amplos. A questão fiscal, evidentemente, requer uma percepção de rumo. Não sei quem dizia que não há bons ventos para nau sem rumo. Você não sabe bem onde você quer ir, você não sabe bem se os resultados são bons ou não. Juntando um ponto só de ligação, nós não sabemos bem se o sistema tributário é adequado para os propósitos do dispêndio fiscal, que, por sua vez, deveria ser parte de um sistema de planejamento, de uma ordenação dos diversos instrumentos promotores, de uma forma ou de outra, do desenvolvimento, emprego, renda, qualidade de vida. Não há bons ventos para nau sem rumo significa, muitas vezes, que você não percebe uma organização, um plano, talvez, que é uma palavra um pouco grandiosa, capaz de reunir esforços numa mesma direção. A questão constitucional, a organização constitucional da área orçamentária, planos, orçamentos, é bastante clara. No fundo, cada novo governante tem que apresentar, no fim do primeiro ano de seu mandato de 4 anos, um plano plurianual para os 4 anos seguintes, para os 3 anos finais de seu mandato e para o primeiro ano do mandato sucessivo. É uma forma, inclusive, de encadear os planos de um governante com um certo mandato com os do seguinte e, assim sucessivamente, dar continuidade a planos de governo. Esses planos, que, na verdade, organizam programas, atividades, apresentam, teoricamente, dados financeiros e quantitativos para os 4 anos. Nós vamos fazer 200 quilômetros de estrada e temos, para tanto, 2 milhões. Dele se extrai um plano operativo anual, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Prepara orçamento para o ano que vem fazer 50 quilômetros de estrada. E a Lei de Diretriz Orçamentária, que é apresentada a cada ano, até o mês de abril, para a Assembleia ou para o Congresso. A Lei de Diretriz Orçamentária, na verdade, apresenta o rol de programas, atividades para o ano sucessivo, que organiza a preparação do orçamento, que é, digamos, entregue até setembro na Assembleia ou no Congresso e aprovado até dezembro, em tese, para organizar o orçamento durante o ano seguinte. A LDO, como um plano operativo anual, dá metas quantitativas e o orçamento tem metas quantitativas e financeiras para o ano seguinte. Você constrói o plano plurianual, evidentemente, a partir da plataforma do candidato, do que ele se propõe a fazer se eleito e das demandas conhecidas e percebidas, vou ficar no plano federal, pelos órgãos que trabalham as distintas áreas, pelo Ministério dos Transportes, Segurança, Defesa,
Exército, Marinha, Aeronáutica, Itamaraty, ou que seja, evidentemente você tem, então, a plataforma do governante que acaba de ser eleito, as demandas conhecidas pelos ministérios, pelas empresas, pelos estados, faz uma reunião e organização dessas demandas. Você tem, por outro lado, vindo fundamentalmente da Fazenda, uma estimativa de recursos disponíveis, próprios da arrecadação, e recursos de terceiros, mobilização de financiamentos para os projetos de investimento, que determina o total de recursos e os distribui, de certa forma, compatibilizando isso. Esse plano plurianual, bem como os orçamentos, são organizados, tipicamente, por sistemas de planejamento, seja ministérios, secretarias, enviados, trabalhados sempre sob o comando do chefe do executivo, governador ou presidente, e que os aprova, envia ao Congresso, tem todo o debate legislativo, cancela, aprova, faz transposições, e depois volta para a sanção ou veto de algumas partes presidencial. Este orçamento não pode ser, depois, ter algum componente que paga ou não paga de acordo com uma decisão burocrática de alguém na Secretaria do Tesouro. Na verdade, é um longo processo. Depois é uma lei sancionada pela presidência, um orçamento que tem que ser mandatório e não apenas autorizativo, como muitas vezes se comenta. O meu ponto era tentar fazer a ligação entre esse conjunto de desafios derivados dos planos de um governante eleito, das demandas percebidas e das limitações de recursos, com justamente os sistemas de arrecadação desses recursos. Nós sabemos nos organizar na parte tributária, na administração dos impostos, nas arrecadações nos diferentes planos. Muitas vezes não está muito claro qual é o nível, o volume e a estrutura dessa arrecadação para os efeitos procurados na destinação dos recursos. Então, a visão fiscal, por um lado, requer uma percepção de longo prazo, que nós já aprendemos, do ponto de vista das sucessivas tentativas, muitas vezes frustradas e depois realizadas, de estabilização na economia brasileira. O equilíbrio fiscal é claramente um pilar fundamental da estabilização. Não apenas foi dos processos que tiveram sucesso de estabilização, pensando no plano real ultimamente, na sua manutenção, como na consolidação da estabilização. A percepção de equilíbrio fiscal a longo prazo é um dos fundamentos centrais que nesse momento, às vezes, basta a dúvida para que as percepções se diluam, desde o ponto específico do rating até a percepção mais longa da adequação do sistema vigente para os propósitos mais amplos de crescimento e desenvolvimento nacionais. Então, a percepção fiscal, na verdade, mais ampla, é o que dá conteúdo mais claro à função específica da arrecadação tributária, da tributação e da organização desses instrumentos de captação de recursos e de entrega da efetividade desses sistemas para os efeitos procurados. Essa questão da organização, por um lado, PPA, LDO, orçamento, por outro lado, dos fundamentos do equilíbrio macroeconômico, tem que ser bem percebidos. E hoje estamos numa situação muito delicada, que muitas vezes corrobora essa percepção. Nosso amigo João Marcos, do Ceará, secretário, bem-vindo, corrobora uma percepção se não de instabilidade, de insuficiência do arranjo institucional presente. Do ponto de vista macroeconômico, nós temos o plano real
teve, de forma simplificada, pode ser visto como tendo criado uma âncora nominal. Os preços ficaram atrelados, inicialmente ao RV, depois ao real, mas ao dólar, uma âncora real nominal no dólar. E uma política monetária muito forte para evitar uma crise de balanço de pagamentos. Como com estabilização, a percepção de renda permanente cresce, a demanda de consumo cresce, o alongamento de horizontes de planejamento estimula investimentos internos e externos. Então, você tem uma expansão de demanda muito forte, que, com um câmbio fixo, cria uma crise de balanço de pagamentos. Em todo caso, o Plano Real pode ser visto, num primeiro momento, como uma âncora nominal no dólar e uma política monetária muito forte para evitar uma crise de balanço de pagamentos. Essa rigidez cambial, essa regra cambial, gradualmente se tornou insuficiente, até a necessidade de mudança da regra cambial, no começo de 1999, que então criou um sistema que substituiu a âncora nominal pela meta inflacionária. O regime de metas inflacionárias, com a meta de 4,5% ao ano, significa que o governo fará tudo o que for necessário para ter 4,5% ao ano. Essa é a âncora nominal pós-regra cambial de 99. E, por outro lado, permitir a flexibilidade cambial para adaptação de balanço de pagamentos. Junto com terceira, então, primeiro ponto, a meta inflacionária, a flexibilidade cambial e equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal é o que eu mencionei, quer dizer, a adequação do sistema de arrecadação ao conjunto de gastos, ou vice-versa, a adequação das demandas de recursos pelos diversos componentes, folha de salários, ao sistema previdenciário, custeio e investimentos, compatível com o sistema tributário correspondente por meio das regras orçamentárias de planos de orçamento. As três patas, se quisermos chamá-los, colunas de suporte da estabilização, estão num momento delicado. Do ponto de vista da inflação, estamos há muitos anos acostumados a 6%, em vez de 4,5%, centro da meta, com forte controle de preços essenciais, e principalmente o de combustíveis, que, aliás, é devastador do ponto de vista da capacidade de investimento do sistema Petrobras, petróleo e gás. Mais recentemente, controle sobre tarifas de energia elétrica, com fortes impactos nas arrecadações também, mas especialmente em retirar a capacidade de investimento de um outro bloco muito importante de investimentos nacionais, que é o sistema elétrico como um todo, e mais especialmente, principalmente, do sistema, não principalmente, mas também do sistema Eletrobras, todo como grupo. Então, nós vivemos aqui uma adaptação a patamares altos de inflação dentro da meta, dentro da banda de mais ou menos 2% em relação aos 4,5%, nos 6%, mas com forte controle de preço. A população corretamente demanda qualidade nos serviços públicos e, portanto, daí decorre outro constrangimento de reajustes de preços de tarifas de transporte urbano, de tarifas de água, de pedágios. Portanto, há um certo sistema, mas os dois principais preços, que são combustíveis e energia elétrica, são as questões que mostram que a inflação, eventualmente, não está no patamar que teria se os preços estivessem flutuando, se não livremente, mas dentro de espaços melhores. O segundo ponto de apoio é a flexibilidade cambial. Já tivemos uma desvalorização de câmbio de 1,60, 1,80 para 2,40, muito significativa nos últimos 6, 8 meses. E, no entanto, a balança de pagamentos está apresentando um quadro muito difícil. Nós abrimos um déficit de transações correntes
que é a balança de bens, importação e exportação, e serviços, especialmente transportes, viagens, juros também, pagamento de royalties e dividendos, de um déficit em transações correntes, eu dizia, de 80 bilhões de dólares. A redução do superávit comercial, tradicionalmente nós temos um superávit comercial de bens, exportações maiores que importações, que paga um déficit de serviços e equilíbrio, digamos, procurado na balança de transações correntes. O fato é que, por um lado, o crescimento chinês e forte demanda de commodities favoreceram a balança comercial brasileira. E, por outro lado, o próprio estímulo ao consumo que orientou o crescimento da demanda nos anos recentes mostrou a força do tamanho do mercado brasileiro e novos investimentos estrangeiros entraram equilibrando a balança de capital, ajudando a equilibrar a balança de capital. No entanto, você tem, por um lado, a China pode não crescer tanto quanto seria necessário para manter preços elevados das commodities e apoiar tanto quanto apoia em períodos recentes a balança brasileira. E, por outro lado, o crescimento das economias avançadas, a recuperação de crescimento nas economias avançadas. Os Estados Unidos, em especial, está recuperando competitividade e crescimento depois da crise de 2008, 2009, pode redirecionar massas de capitais para investimentos lá em vez daqui, e, portanto, podemos ter problema. Sem me alongar, o fato é que a balança de pagamentos está visivelmente desequilibrada. Abrimos um déficit de transações correntes da ordem de 3,5% do PIB, que não é sustentável a longo prazo, e, portanto, talvez o câmbio não esteja no seu ponto de equilíbrio. Uma ulterior desvalorização, por outro lado, em primeiro lugar, provoca a questão se essa flexibilidade cambial é tão flexível quanto seria necessária para equilibrar o balanço de pagamentos. Em segundo lugar, tira também um impacto sobre a inflação via encarecimento em reais de produtos importados na medida que se desvalorizam. Então, esse segundo bloco de sustentação da estabilidade também está afetado. O terceiro, que eu só queria fazer uma breve passagem para chegar na questão fiscal e daí na tributária em São Paulo. A terceira é a questão fiscal. O fato é que não há uma percepção de organização nacional ao redor de agendas estruturadas de investimento e de crescimento. Não se percebe. Cada Estado, nós notamos no CONFAS, tem demandas fundamentais não atendidas, que não consegue resolver. Cada entidade federativa é capaz de, também ao olhar a si mesma, mas especialmente olhando o conjunto, ter uma percepção crítica disso. A evidência mais contundente é a carência de infraestruturas. Todas. Sejam estradas, sistema de transporte ferroviário, rodoviário, portos, aeroportos, todas as infraestruturas, água e saneamento, em sentido amplo, nacionalmente. Eu não estou apontando apenas governo federal ou governos estaduais, eu estou dizendo, este conjunto não define adequadamente o propósito dos gastos públicos, especialmente de investimentos, mais especialmente infraestruturas, que são, por sua vez, eu vou falar um pouco disso em seguida, elementos fundamentais na construção de competitividade, que claramente o país está perdendo do ponto de vista das comparações com outros países em escala global. Portanto, as três bases de uma percepção de estabilização de longo prazo e de concatenação de ações ao redor de propósitos nacionais estão fracas. E assim são percebidas. Todo mundo vê tudo. É uma boa hipótese de vida.
nesse sentido, a organização de sistemas tributários, muitas vezes, se tornam muito autorreferenciados e sabemos tributar, tanto que tem uma carga tributária consolidada da ordem de 36%, 37% do produto, mas a funcionalidade desse sistema para os propósitos de qualidade de gastos, muitas vezes, eu acho que está perdida. Então, um ponto era esse, quer dizer, da percepção que eu tenho, no plano nacional, de adequação muito maior dos sistemas tributários do que dos sistemas de organização do gasto. Dentro dos sistemas tributários, no entanto, temos críticas fundamentais, vocês as conhecem provavelmente mais do que eu, a começar pela estrutura fundamental de que no Brasil são muito mais significativos os impostos indiretos sobre a produção, a circulação, o consumo, do que impostos diretos sobre a renda. Eu não sei se os números estão corretos, mas enquanto no mundo 60% da carga tributária são de impostos diretos e 40% de indiretos, está aqui o Márcio que não me PIB, deixa. Na área europeia, 22% do PIB representado pelos impostos diretos, e na nossa região, 10%. Então, é algo desse tipo. Quer dizer, na verdade, impostos sobre a renda são 60% no mundo e são 40% no Brasil. Exato. Digamos. Diretos Depois, no mundo são 66% da renda e 40% no nosso, mas em relação ao PIB é o dobro. Então, essa é uma percepção da estrutura de gastos. De alguma forma, a Constituição, nós vamos ver, eu lembro no que prepararam um pouquinho da minha apresentação, tem um ponto que diz isso, no artigo 3º da Constituição, diz, olha, é propósito nacional promover o desenvolvimento equilibrado do ponto de vista social e regional. Aliás, o artigo 21, vendo meus colegas do Ceará, do Piauí, e de pontos de desafios da federação com relação ao equilíbrio entre os Estados, o artigo 21 da Constituição, no parágrafo 3º, se eu não me engano, diz que é de competência federal planos de desenvolvimento e planos de desenvolvimento regional. Para usar uma figura que eu uso de vez em quando, um Estado individualmente, muitas vezes, não consegue se puxar pelos próprios cabelos. Nós precisamos de planos nacionais. Dentro do plano nacional, planos de desenvolvimento regional. Sem o que você não consegue organizar essa questão. Então, não vou me estender além desse ponto, mas deixa, muitas vezes, os Estados, na questão do ICMS, em lutas conjuntas, tentando organizar sistemas e se defender de ataques externos sobre esse conjunto de recursos, e, muitas vezes, em disputas entre Estados ferozes, especialmente agudas, quando o sistema jurídico, o sistema legislativo não responde adequadamente às necessidades de organização dos impostos, do ICMS, e o sistema jurídico, especialmente o Supremo, também não responde. Mas nós, digamos, na organização, por exemplo, do CONFAS, também, muitas vezes, não conseguimos avançar. Eu até acho que conseguimos muito mais nós, entre secretários de Fazenda dos Estados, nos organizarmos do que as organizações mais fortes a quem compete toda a organização legal, legislativo e ordenamento jurídico, que é o Supremo. Então, dentro dessas questões do ICMS, eu acho que existem 2 ou 3 pontos que vale a pena. Eu tenho uma apresentação preparada, mas deixo para... Talvez a gente dê uma corrida no fim, hein? Se o senhor quiser falar dali, dá para apresentar ela aqui. Eu vou no fim, deixa eu tentar acabar. Eu queria enfatizar uma das questões, dentro dessas questões
nossas do ICMS, um dos pontos é uma guerra fiscal que graça, absolutamente solta, com incentivos e benefícios dados por estados, com o propósito de atrair investimentos, justamente pela ausência de organizações mais ajustadas com relação a esses investimentos. São instrumentações que os estados utilizam para atrair investimentos e que, muitas vezes, em parte, às vezes, até como resultado do próprio sucesso da atração de empresas, trabalhos, etc., os estados quebram. Quebram no sentido de ter recursos insuficientes para responder às demandas derivadas, como eu dizia, do próprio sucesso, às vezes, da atração de investimentos. Então, temos volumes de renúncias fiscais, dados conhecidos, impressionantes no Brasil. Bem como renúncias fiscais federais, às vezes, desequilibradas em relação ao esforço para pontos de desenvolvimento regional. 13% do PIB, era 1,5% historicamente, está em 3%. Renúncias da ordem de 3% do PIB. Eu menciono duas. A maior renúncia fiscal federal, que está no quadro do Orçamento Geral da União, chamado despesas tributárias, é com o Simples Nacional, da ordem de 22, 23 bilhões de reais, e que promove, de alguma forma, atende, ou promove, dá suporte a 20 milhões de postos de trabalho. Os proprietários de micro e pequenas empresas, alguns funcionários, portanto, é um suporte da ordem de R$1.000 por ano, um pouco mais, R$1.200 por ano, por posto de trabalho. A segunda maior é a Suframa, 22 bilhões e 400, se eu não me engano, por ano, que dá suporte a 120 mil postos de trabalho. Lembra que os 22 bilhões do Simples suporta 20 milhões de postos de trabalho, e os 22 bilhões de reais da Suframa, de renúncia fiscal federal, dá suporte a 120 mil postos de trabalho. Todo o respeito à Suframa como instrumento eficiente de planejamento regional, de ordenação regional, mas há excessos, muitas vezes, excessos derivados da capacidade que o Estado tem de concatenar coalizões parlamentares majoritárias de norte, da região norte, que em muitas questões junta norte, nordeste, centro-oeste e cria uma colisão parlamentar majoritária no Congresso. Estender a Suframa por 50 anos, para além de 2023, ou seja, estender esses benefícios fiscais até 2073, é devastador do ponto de vista da organização da produção industrial brasileira e, mais ainda, para os estados do Nordeste, com as suas iniciativas industriais diversas, que perderão competitividade em relação a essa situação da Suframa, com isenções de impostos de importação, de IPI, de imposto de renda e alegam também de ICMS. O Amazonas pretende ter o poder legal de dar monocraticamente benefícios de ICMS, sem necessidade de aprovação dos outros estados, como é o nosso caso e todos os outros estados que temos que ter aprovação do CONFAS. E, por outro lado, senta no CONFAS com poder de veto, portanto, há uma assimetria em relação aos demais estados. Então, esta organização do ICMS é, por um lado, eficiente, tanto quanto nas tributações específicas que conhecemos dos estados, apresenta uma série de problemas, desde da distribuição do Fundo de Participação dos Estados, a questão dos benefícios fiscais, o tamanho da situação de benefícios fiscais face a decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de benefícios concedidos sem autorização do CONFAS e a ameaça desse passivo potencial da ordem de 250 bilhões de reais, alguém estava estimando, portanto, a questão de convalidações dos benefícios passados. No entanto, se apresenta a questão da convalidação à frente.
Temos questões importantes com relação ao Simples Nacional e a críticas à utilização do Estatuto da Substituição Tributária no Simples Nacional. Temos discussões relevantes no Congresso sobre o indexador das dívidas dos estados, que foram, em 97, reestruturadas no Programa de Ajuste Fiscal da Lei 9496 por 30 anos, com IGPDI mais 6 e tentativas de mudar a indexação para IPCA mais 4, ou Selic, o menor dos dois, que, na verdade, num país com estabilização maior de preços, taxas de juros mais baixas podem ser alcançadas, inclusive nessa visão de longo prazo da renegociação das dívidas dos estados. Mas conjuntos de questões que afetam, de novo, o ponto que eu queria salientar, que é competitividade da economia nacional e da economia dos diversos estados relativamente ao resto do mundo. Há uma mudança do eixo de competitividade dominante. Quem são as empresas, indústrias, os processos, as técnicas, hoje em dia ganhadoras? Essa mudança de eixo, elas passaram dos países avançados, Estados Unidos e Europa, para a Ásia, especialmente China, Coreia do Sul, Japão já tinha antes, mas mais avançado pela China, tipicamente. Portanto, essa mudança de competitividade representa um desafio não apenas para o Brasil, para o mundo inteiro. Ela revoluciona estruturas industriais no mundo inteiro. Aqui também. Quanto pior estivermos, quanto menos estivermos organizados para enfrentar e organizar esses embates, pior para nós. A competitividade brasileira, qualquer das medidas, nas medidas do Banco Mundial, do Doing Business em Brasil, nós estamos em 100º, 50º lugar. Tempo de abrir empresa, tempo de fechar empresa, tempo de executar uma dívida, das burocracias, as nossas. Aqui, todo mundo, sempre, todas as empresas que nos visitam dizem, olha, nós temos uma base de gestão tributária no Brasil muito superior, número de pessoas, ao que temos para organizar o mundo todo, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. É complexa a gestão tributária, mas, mais do que isso, não há uma concatenação, mesmo do ponto de vista da organização tributária, para a construção de competitividade. Não há suficiente atenção, não apenas para a quantidade de algumas questões, a dimensão, o tamanho, a arrecadação, etc., mas para a qualidade na economia brasileira, qualidade da educação, qualidade da modernização, competitividade, etc. Então, as questões federativas e as questões do ICMS não conseguem ser plenamente entendidas sem organizá-las ao redor das questões maiores, por um lado, de organização nacional, dos projetos e da agenda de desenvolvimento, e, por outro lado, dos desafios globais de competitividade. Eu vou passar rapidamente a projeção, especialmente para apontar questões mais específicas que estamos dando. Desculpe o atropelo de hora, mas teremos tempo, doutor Vasco Guimarães, para adequar e apurar nossos ouvidos para o que o senhor nos conta. A baixa competitividade a reforma do ICMS, a questão federativa, a guerra fiscal, proposta legislativa. Próximo. Quem está com como? ICMS, imposto relevante, não pode perder de vista a questão da competitividade da economia. Próximo. A baixa competitividade se reflete em diversos indicadores econômicos. Aqui temos uma ordenação de competitividade pelo Fórum Econômico Mundial. O Brasil tem 56º lugar, depois de países como o Chile, desde logo, Turquia, África do Sul e México, próximo da Índia, Peru, Rússia. O desempenho da indústria da balança comercial geram preocupações que eu já mencionei.
e que a reforma do ICMS seja um instrumento de melhoria, mais do que de piora desse quadro. A questão federativa, há muitas décadas, as receitas estaduais têm perdido participação na carga tributária global. Do ponto de vista da proporção com a renda disponível, a tributação estadual passa de 34% do total da carga fiscal em 1960 para 24% em 2012, enquanto que a central permanece ao redor de 59%, 60%, 57% do total, há um forte aumento da apropriação municipal da carga tributária global. O problema é que o ICMS arrecada, de acordo com essa linha vermelha aqui embaixo, não sei se dá para ver, foi realmente uma... Isso é o que está acontecendo com a indústria brasileira. A palavra que me vem em inglês é turmoil. É uma absoluta reordenação em curso. Mas o fato é que, apesar de ser 7,32% do PIB em 1969, o ICMS continuava sendo 7,12% do PIB em 2012, no fim do quadro, mas, se antes representava 30% da carga tributária global, passa aqui a representar 20% da carga tributária global, com forte aumento de contribuições federais e de recursos municipais. Aqui o que eu mencionei, a Constituição busca e propõe que todos trabalhemos em garantir o desenvolvimento nacional, mas a responsabilidade por planos nacionais e regionais é fundamentalmente da União. Apesar da maior concentração de recursos na União, não há políticas efetivas de desenvolvimento regional e, por esse motivo, estados recorrem à guerra fiscal. Estados concedem benefícios com base no ICMS, de forma a atrair empresas, e o Estado de destino acaba arcando com os custos dessa desoneração. Os problemas da guerra fiscal, para enumerá-los, alocação ineficiente de recursos, insegurança jurídica, desequilíbrio concorrencial, favorecimento de importações em detrimento da produção nacional, perda de arrecadação para os estados, deterioração da relação entre os estados, e um estado tem que arcar, muitas vezes, com benefícios falsos, com créditos falsos atribuídos por outros estados, rompendo a essência do sistema de valor adicionado do ICMS, que depende fundamentalmente de você, evidentemente, acreditar no crédito da etapa anterior, abatendo do débito da etapa sucessiva. Se este crédito você deixa de acreditar se ele de fato existe ou se ele de fato é falso, você, evidentemente, desafia o sistema na sua base essencial. As renúncias fiscais de ICMS no Brasil são muito elevadas. O Amazonas, para citar a primeira linha, tem uma arrecadação de ICMS em 2014, de acordo com a Lei Orçamentária do Estado, 7 bilhões e 500 milhões, uma renúncia de ICMS na LDO 2014, 5 bilhões e 799 milhões, 77,3%. Goiás, para citar um outro exemplo, na penúltima linha, também tem uma renúncia fiscal muito elevada, da ordem de 62,4% da sua arrecadação. A de São Paulo não é menos, 8,6%, é um volume muito elevado, e assim de outros estados. O fato é que esse sistema implica renúncias muito elevadas e muito penosas para os diversos estados. As propostas de guerra fiscal tinham, na sua base, uma redução da alíquota interestadual a 4%, retirando fontes que os estados podem mobilizar para a guerra fiscal. A grande resistência é justamente de estados que dizem, não, seja, Goiás é um exemplo que explicitou, mas outros estados que dizem, eu preciso desse diferencial de alíquota para poder dar um incentivo e atrair investimentos. Então, há resistências nos tempos de redução a 4%, nós, o Sudeste, defendíamos 4 anos, depois acabou 8 anos,
na discussão no Senado, estendeu para 12 anos. O Mato Grosso do Sul, especialmente por conta do gás, e o Amazonas defenderam eles separadamente a 12%, negociações levaram a 9%, 7% para a informática, fica uma confusão de alíquotas de 4, 7 para a informática, 9 para o Amazonas e Mato Grosso do Sul, e acabou não vingando. Essa proposta é o projeto de resolução do Senado 1 de 2013, e, portanto, perdeu a base que tinha na propositura federal. Quer dizer, tivemos muitas reuniões, encontros, trabalhos, quer no plano do Ministério da Fazenda com governadores, o secretário executivo com os secretários da Fazenda, ao redor de propostas. Mas tinha dois elementos fundamentais que o governo federal acabou retirando ou percebendo, decaindo da medida provisória, que era a constituição de fundos de ressarcimento de perdas para os estados que perdem com a redução da alíquota interestadual de 12,7% hoje para 4%, e de fundos de desenvolvimento regional que tinham a intenção de substituir o papel que o incentivo fiscal tem para os estados menos desenvolvidos na promoção do seu desenvolvimento. A questão, evidentemente, quando não se resolve, vai ao Supremo. No Estado de São Paulo, temos mais de 30 mensagens ADINs já enviadas ao Supremo, temos várias preparadas já, e, na verdade, há uma ameaça quase, não sei se uma ameaça ou uma expectativa, às vezes, de uma súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, que, por um lado, é necessária do ponto de vista de um posicionamento, é insuficiente no sentido de não regular todos os incentivos já concedidos, que, na verdade, é uma cobrança de todo o CMS que serão devidos nos incentivos inconstitucionais, seria efetivamente impossível do ponto de vista nacional, e, portanto, a questão fica um pouco mal resolvida. A redução de alíquotas interestaduais, ressarcimento de perda, o Fundo de Desenvolvimento Regional, a alteração de dívidas com a União, a redução dos indexadores da dívida de GPDI mais 6 para IPCA mais 4 ao Selic, com a introdução, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo e alguns outros estados, de uma redução retroativa do indexador da dívida para 97 ou 98, quando foram assinados esses contratos. A mudança retroativa de regras fiscais fundamentais é evidentemente nociva a qualquer percepção de equilíbrio fiscal à frente. No ano passado, por exemplo, a LDO de 2012, de abril de 2012, do governo federal, fixou que o governo organizaria seu orçamento de 2013 de forma a criar um superávit primário, um excesso de receitas sobre gastos, de receitas primárias sobre gastos, para pagar o serviço da dívida, de 150 bilhões de reais. A LDO federal de 2012, aprovada em abril de 2012, que regulava a preparação orçamentária de setembro de 2012 para o orçamento de 2013. Então, em outubro, fixava a meta em 150 bilhões de reais de superávit primário, 100 bilhões de reais de superávit primário da União e 50 de estados e municípios. Em outubro de 2013, portanto, já decorrido quase todo o ano relativo a esse orçamento que a LDO havia preparado, foi aprovada uma lei desobrigando o governo federal de suprir eventuais carências do superávit primário dos estados e municípios. Ou seja, era 150 bilhões de reais, 100 bilhões de reais era superávit primário do governo federal e 50 bilhões de reais estados e municípios. Se os estados e municípios não conseguissem fazer 50 bilhões de reais, e eu já digo por que não conseguem, fizessem 40, digamos, o governo federal deveria fazer um superávit maior de 110 e garantir o superávit primário consolidado de 150
percebido como um instrumento de equilíbrio, como a condição necessária para o equilíbrio fiscal. Em outubro de 2013, foi desobrigado o governo federal de suprir eventuais carências de superávit primário de estados e municípios, e isso foi feito modificando retroativamente a LDO de 2012. Então, se no fim da execução orçamentária de 2013, você modifica retroativamente a LDO, que organizou a preparação orçamentária para 2013, qualquer coisa que se diga hoje na LDO, no orçamento para 2015, 2014 mesmo, este ano ou seguinte, ninguém mais acredita. A modificação retroativa a 97 ou 98 da taxa de juros cobrada na rolagem da dívida dos estados e municípios por 30 anos, semelhante. Quer dizer, você muda um contrato firmado há 20 anos, retroativamente, em tese, tendo que modificar toda a contabilidade da União e do ente da Federação. Em suma, esta retroatividade, a falta de rigidez nas regras fiscais, evidentemente, é nociva para qualquer percepção de equilíbrio fiscal. Fundo de participação dos estados tem uma questão sempre, um debate federativo. O fato para São Paulo é muito criticado por seu tamanho, por seus recursos, por seus avanços. Poucas vezes percebido que São Paulo tem 45 milhões de brasileiros que, de alguma forma, estão aqui. E que, dentro disso, tem desafios de pobreza, muitas vezes tão dramáticos quanto os desafios de pobreza de outros estados. Quanto ao Fundo de Participação dos Estados, São Paulo, que tem a intenção de equilibrar, justamente do ponto de vista social, econômico, entre a coisa dos estados, São Paulo contribui com 41% do bolo de impostos federais partilhados pelo FPE e recebe 1%. Então, é uma questão que, no entanto, está estabelecida dessa forma. Quando o governo federal dá enormes desonerações, utilizando os impostos, IPI, Imposto de Renda Partilhados, o impacto sobre os estados que dependem mais do Fundo de Participação dos Estados é enorme, que ocorreu recentemente de forma forte. Em São Paulo é relativamente menor. O comércio eletrônico é uma grande discussão, acho que avançamos, inclusive, na reunião de Teresina. A questão é a seguinte: a Constituição diz com absoluta clareza que a venda interestadual para não contribuinte paga na origem o ICMS de um produto que se vende de um estado a outro para uma pessoa física, paga integralmente na origem. O comércio eletrônico vem, nos últimos 5 anos, crescendo na ordem de 5 bilhões de reais ao ano. E era 15, 20, 25... neste ano deve atingir 35 bilhões de reais. E as bases de comércio eletrônico estão principalmente em São Paulo ou no Rio. E, corretamente, os outros estados dizem, olha, não é apenas o comércio eletrônico, mas muitas vezes é o virtual, venda por catálogo, showroom. O consumidor do outro estado vai lá, vai na loja, eventualmente, percebe o modelo de televisão, seleciona, dá o endereço, compra, a loja manda eletrônico para cá, do centro de distribuição manda direto para o consumidor e paga 100% do ICMS aqui, isso precisa ser partilhado. Então, é justa a tese. Evidentemente, o impacto para São Paulo era insuportável, era da ordem de 2 bilhões e 200 milhões ao ano. É coisa que mexe. Várias discussões no Congresso, várias tentativas, junto a ameaças de convalidação, etc., e chegamos, eu acho, num consenso, no último CONFAS, de reduzir esse diferencial de alíquotas em 20% ao ano em 5 anos. Ou seja, o que hoje paga, digamos, São Paulo é 18%, mas vamos usar 17% como base, o que hoje paga 17% aqui e 0% lá, passa a ser como comércio normal. Paga 12% ou 7%, 12% se for remessa para o sul e sudeste, 7% se for para o norte, nordeste e centro-oeste, e isso vai sendo atingido, no caso dos 12%, 1% ao ano,
e, no caso do 7, 2% ao ano praticamente, que vai transferindo, portanto, foi um grande avanço, eu acho, da última reunião. Em suma, isso já falei, a PEC em primeiro turno, 50 anos da Zona Franca de Manaus, já falei, a substituição tributária no Simples Nacional, a tese também é conhecida, ou seja, o Simples paga alíquotas, digamos, de 1,5 até 3,95, e diz, no caso da substituição tributária, onde você cobra na indústria também o imposto relativo à etapa sucessiva de circulação, você está cobrando 18% para micro e pequenas empresas, e em vez de ser 3%. Então, há uma pressão que é unânime dos parlamentares contra a substituição tributária no Simples, é unânime de todos os secretários da Fazenda a favor do sistema de cobrança atual vigente, especialmente da substituição tributária no Simples. Os governadores são sempre dúbios, circulam entre as suas necessidades de arrecadação e a base política, etc. Então, é uma discussão que está em curso, mas há uma evidente demagogia, muitas vezes, na defesa de instrumentos que são um desafio para a manutenção do sistema tributário vigente. Desculpa, gente, desculpa ter me estendido, desculpa ter atrasado na entrada, mas o que eu quis mostrar é, a relevância, os avanços que temos no sistema tributário de São Paulo, belíssimos resultados, temos sido capazes de atender demandas, expectativas. O governador Geraldo Alckmin é muito proativo na defesa do sistema tributário nacional, do Estado, da coordenação tributária da Secretaria da Fazenda, deu demonstrações objetivas e concretas de apoio o governador Alckmin, com autorização dos concursos recentemente completados, que dão a maior satisfação de você ver sistemas que se renovam e que absorvem o conhecimento da experiência anterior e que, ao mesmo tempo, vão entrando atualizados do ponto de vista de contribuição, inclusive, nos desafios de atualização tecnológica, sistêmica, conhecimento jurídico. Portanto, aqui em ordem, há um bom entendimento entre fiscos estaduais. Eu diria, todo mundo partilha seu conhecimento, quer com montagens suportadas pelas diversas instituições que mencionamos no início da apresentação, que estavam aqui presentes, quer pelas nossas próprias, há um bom entendimento. Eu acho que, no entanto, está faltando a percepção da necessidade de um rumo mais organizado, capaz de fazer convergir os diversos esforços, em última instância, de construção de renda nacional, de desenvolvimento e de bem-estar para a população. Obrigado.